Olá, boa tarde para você. O primeiro N1 da semana que promete ser uma semana quente, uma onda de calor está se aproximando, conforme nós trouxemos outro dia com a repórter Letícia Sanvez. Vamos dar uma olhadinha lá no Pedro Jardim Casqueiro na manhã de hoje, tá aí, ó. O dia começou assim com sol entre nuvens, né? A temperatura ainda não estava alta, logo nas primeiras horas do dia, as imagens aqui por volta de 8h30 da manhã, mostrando a movimentação na cidade de Cubatão. O Bruno vai colocar em tela cheia para você essas imagens lá do pier, do Jardim Casqueiro, o sol entre nuvens, né? Com o clima vindo a esquentar aí, com as temperaturas variando de 22 a 26 graus, tá? A quinta-feira dessa semana promete ser o dia mais ensolarado aqui da nossa região. Teremos alguns dias aí de grande nebulosidade, mas nenhuma previsão de chuva. Daqui a pouco para você, mais informações do tempo aqui na nossa cidade de Cubatão e também na nossa região. Confira agora outros destaques da edição de hoje. Doação de alimentos. Rotary Clube Cubatão realiza a ação solidária com a Associação São Vicente de Paulo. Governo Federal inicia devolução do dinheiro descontado de maneira ilegal de aposentados e pensionistas. No mês do daltonismo, nossa reportagem fala dessa deficiência em cores que pode ser hereditária ou desenvolvida desde a infância. Vamos juntos começando uma nova semana, 15 de setembro de 2025. Por aqui você fica bem informado do Legislativo e da bem amada Cubatão. O seu N1 está começando. Fazer o bem e ajudar ao próximo. Essa foi a união de voluntários que se uniram para arrecadar alimentos que serão doados para quem precisa aqui em Cubatão. Um sábado de compras e solidariedade em um mercado da Avenida 9 de Abril. O Rotary Clube Cubatão organizou uma arrecadação de alimentos que serão destinados à Sociedade São Vicente de Paulo, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade. Nós estamos dentro da igreja há mais de 400 anos e a gente trabalha com a caridade. Então é servindo aos pobres, né, às famílias carentes da nossa região. Alimentos entre arroz, feijão, óleo e macarrão, que compõem uma cesta básica, eram armazenados em caixote na entrada da unidade. Voluntários espalhados pelo mercado pediam as doações. Até os operadores de caixa entraram na campanha. No final do dia, o caixa que mais arrecadou iria receber essa cesta linda com brindes cada uma delas. O Rotary, ele convida as entidades para que possam vir trabalhar e recolher o alimento. Então o Extra abre as portas para o Rotary com uma parceria e o Rotary convida as entidades a virem participar e arrecadar o alimento. No final da campanha, durante o dia, ela costuma acontecer das 9 às 17 horas, a entidade já sai com o alimento arrecadado. Até o momento nós já temos 80 quilos. E a meta para essa arrecadação? A meta de hoje eu gostaria que atingisse 400 quilos, nós estamos fazendo força. O trabalho é necessário e preciso, atuante por onde passa. Aqui em Cubatão, a ação está espalhada em algumas paróquias do município. A parceria com o Extra é do Rotary e ele nos convidou para poder estar aí ajudando na arrecadação. E todos os alimentos arrecadados são destinados à Sociedade São Vicente de Paulo e distribuídos para as famílias carentes cadastradas. Pessoas procuram a paróquia pedindo ajuda, nós fazemos um cadastro, né, da família para saber a necessidade de cada um. Nós fazemos a visita também e daí é destinado os alimentos, também roupas, agasalhos, essas coisas. Temos a São Francisco de Assis, a Nossa Senhora da Lapa e a São Judas Tadeu. Todo segundo sábado do mês nós estamos aqui no Grupo Pão de Açúcar arrecadando alimentos. Então já marca aí na sua agenda, né? Segundo sábado vem para cá, vem para o Rotary e apoio aos vicentinos, que é a entidade que a gente está trabalhando. Ainda falando em solidariedade, o município de Cubatão está arrecadando doações para as famílias que foram atingidas pelo último incêndio lá na Vila dos Pescadores. Eu estou ao lado da Simone Lopes, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Simone, recentemente nós tivemos um incêndio na Vila dos Pescadores. Prefeitura e Fundo Social trabalhando em prol dessas pessoas. Sim, Washington, Prefeitura e Fundo Social juntos, e também temos a parceria do Governo do Estado,
o qual estamos trabalhando para ajudar essas famílias. O que vocês estão arrecadando para ajudar as pessoas? Nós solicitamos o arrecadamento de alimentos não perecíveis, material de higiene, pode ser doados diretamente aqui no Fundo Social de Solidariedade, no Parque Anelinas. Tem um horário específico para vocês receberem? Das 9 até as 16h30 nós estamos recebendo. Já ajudamos essas famílias, cada família com 2 cestas básicas e com colchões, todos novos. É um momento terrível, mas é um momento também de solidariedade, não é, Simone? Sim, a população cubatense é uma população muito solidária. Nós temos recebido diversos itens e com certeza continuaremos ajudando essas famílias. São 9 famílias, no total de 25 pessoas, conforme o relato da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social. É isso, turma. Vá até o Parque Anelinas, até o Fundo Social de Solidariedade aqui de Cubatão e faça sua doação, ajude ao próximo. Agora nós mudamos de assunto para falar que o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, à CPMI do INSS, está confirmada para a tarde de hoje. Conhecido como Careca do INSS, ele foi preso na última sexta-feira e é apontado pela Polícia Federal como um dos operadores envolvidos em esquemas fraudulentos contra os aposentados e pensionistas. A sessão está marcada para as 4 horas da tarde e a presença de Antônio Carlos já havia sido solicitada antes mesmo da sua prisão. A convocação dele foi uma das mais requisitadas pelos parlamentares que investigam o caso, com um total de 14 requerimentos apresentados. Ainda nesse assunto, o governo federal já iniciou a devolução do dinheiro aos aposentados e pensionistas que foram lesados pelos descontos ilegais do INSS. Mais de 1 bilhão já foi devolvido. De acordo com o Ministério da Previdência Social, quase 6 milhões de segurados questionaram algum desconto em seus benefícios. Cerca de 2 milhões já aderiram ao acordo de ressarcimento que o STF aprovou no mês de julho. Segundo a pasta, esse montante corresponde a 7 em cada 10 pessoas consideradas aptas a receber de volta os valores descontados. Até o momento, o governo federal informou já ter reembolsado mais de 1 bilhão de aposentados e pensionistas que foram prejudicados pelo esquema de cobrança em mensalidades associativas, descontadas de maneira ilegal dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Ainda segundo o governo, a partir desta segunda-feira, 99% dos segurados do INSS que solicitaram a devolução dos valores terão o dinheiro de volta de maneira integral, com correção baseada pela inflação IPCA. O dinheiro será depositado diretamente na conta em que a pessoa recebe o benefício. O prazo para adesões continua aberto para solicitação. Tem direito a solicitar todas as pessoas que sofreram descontos sem autorização de março de 2024 a março deste ano, que contestaram algum desconto e não receberam da entidade nenhuma resposta pela cobrança dentro do prazo de 15 dias úteis e que têm processo na Justiça, desde que ainda não tenha recebido os valores. Nesse caso, é necessário desistir da ação. O MEC divulgou uma lista oficial contendo mais de 450 cursos de graduação na modalidade semipresencial que estão autorizados no Brasil. A medida visa combater a oferta de cursos falsos ou não reconhecidos pela instituição. As modalidades abrangidas incluem bacharelado, licenciatura e tecnológico. De acordo com o decreto presidencial editado no meio deste ano, os cursos semipresenciais devem cumprir requisitos específicos. Pelo menos 30% das atividades devem ser presenciais e 20% das aulas precisam ser realizadas virtualmente ao vivo. Além disso, as instituições que possuem autorização deverão solicitar o reconhecimento formal dos seus programas conforme as regras vigentes estabelecidas pelo MEC. Depois do intervalo, no mês do daltonismo, nossa reportagem fala dessa deficiência em cores que pode ser hereditária ou desenvolvida desde a infância. Agora, para você, imagens lá do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação aqui na cidade de Cubatão. Nós estamos também pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão para você lá no Facebook, Instagram e também no YouTube. Os termômetros marcam agora 25 graus aqui na bem amada Cubatão. Não sai daí, voltamos já.
vencer o vírus do preconceito e da desinformação, algumas verdades precisam ser ditas sobre o HIV. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não! O HIV é o vírus causador da AIDS. A AIDS é a doença causada pelo HIV. É possível viver bem com HIV? Claro, e muito bem. O que não é possível é viver com preconceito e a discriminação. HIV espalha pelo ar, toque ou compartilhamento de objetos? Não. Mas pelo ar dá pra pegar gripe, hein? O que é I igual a zero? É quando o HIV fica indetectável com 0 risco de transmissão, igual a mim, que há 17 anos estou indetectável. Meus filhos vão ter HIV? Gente, os meus não têm. Com o tratamento correto e contínuo, você zera o risco de transmissão. Ter conhecimento sobre o assunto é também uma forma de prevenção. Procure uma unidade de saúde para tirar suas dúvidas sobre a prevenção combinada do HIV. HIV é sobreviver, conviver e respeitar. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. De volta com o seu N1, Cubatão realizou nos últimos dias o 3º colóquio do Patrimônio Histórico e Territorial aqui do município. O encerramento foi marcado por um passeio no Parque Estadual da Serra do Mar, onde visitantes puderam conhecer de perto várias construções históricas. O 3º colóquio sobre o patrimônio e território de Cubatão chegou ao seu final com um passeio por dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, onde por lá se encontram várias construções que fazem parte da história de Cubatão e do Brasil. Logo na entrada, visitantes de Praia Grande, Santos, São Vicente, Itanhaém, Cubatão e estudantes de turismo do Instituto Federal conversaram sobre a importância do patrimônio. Na sequência, eles foram em direção ao objetivo. A primeira parada foi no Padrão de Lorena, uma belíssima construção. O Rancho da Maioridade, construído em 1922 aqui no Parque Estadual da Serra do Mar. Caminhos que servia como ponto de parada para descanso de turistas e veículos, recebendo este nome em homenagem a Dom Pedro II e sua antecipação de maioridade. A calçada do Lorena, construída em 1792, foi o primeiro caminho pavimentado com pedras na região da Serra do Mar. A carioca e historiadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Amanda Souza, veio do Rio exclusivamente para este passeio. Eu enxergo esse patrimônio exatamente como um patrimônio, algo que a gente tem que conhecer a história e pensar sobre todo o processo político, histórico que aconteceu e social e vivenciar isso tudo. É muito bonito. A importância da preservação da memória, da história, não é? Sim, preservar a memória e contar essa história. A gente precisa estar sempre recontando e contando essas histórias para que a gente tenha memória. Além das construções, todos ficaram encantados com o visual que se tem lá de cima. O pouso de Paranapiacaba é de encher os olhos também, construído em 1922 e tombado pelo Conde Patti e aberto pelo presidente do Brasil na época, o Washington Luiz. O Wellington Ribeiro Borges é escritor e historiador, um apaixonado pelo patrimônio histórico e a história da cidade. Esse passeio encerra o 3º colóquio Patrimônio e Território de Cubatão, né, que ocorreu lá no CIESP nos dias 10 e 11.
com palestras, né, com especialistas na história, que passou para a gente uma série de informações sobre a nossa região, né? E encerra com essa visita aos monumentos da Serra. Uma maneira de valorizar o patrimônio histórico da cidade, né? Mostrar para as pessoas a riqueza que nós temos aqui nas construções, né, históricas, como nós estamos aqui atrás, o Pouso de Paranapiacaba, né? E a história que essa cidade tem é muito rica, né? Então é uma maneira de valorizar e mostrar para as pessoas que a gente precisa conhecer e cada vez mais valorizar, não é isso? Setembro é o mês de conscientização do daltonismo, uma deficiência em cores que pode acontecer de maneira hereditária ou pode se desenvolver desde a infância. O diagnóstico tardio é um fator que acontece com frequência. O daltonismo é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade das percepções de tons de verde, vermelho e azul. A deficiência das cores é gerada por origem genética e hereditária, afetando mais homens do que as mulheres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8% do público masculino é diagnosticado como daltônico. Esse resultado se dá pois o gene responsável está ligado ao cromossomo X. O diagnóstico acaba sendo tardio. O ideal é realizar exames como o teste de Ishihara e marcar uma consulta com o oftalmologista para identificar o problema o quanto antes. Se a percepção dos pais frente a isso é muito difícil, é muito demorado, acaba percebendo com alguns erros, a professora na escola começa a ter assim, uma percepção que acaba errando, às vezes colocando cores que não combinam na visão que a pessoa consegue identificar cores, e aí acaba com essa percepção de alguns erros, aí começa a levar a procurar um oftalmologista. É importante todos os pais, todo mundo que tem alguma criança na família, levar até os 3 anos de idade, de 2 a 3 anos, com ou sem queixa, para uma avaliação completa com o oftalmologista, para poder avaliar se ela tem algum grau, se ela tem alguma deficiência, se ela tem alguma dificuldade. Então isso é extremamente importante nessa faixa etária, você ter uma consulta obrigatória completa com o oftalmologista. Há 3 tipos de daltonismo: o monocromático ou o acromático, quando a pessoa apenas enxerga tons de preto, branco e cinza, um dos casos mais raros da deficiência. Também tem o dicromático, quando só é possível visualizar 2 das 3 cores primárias, como azul, vermelho e o amarelo. E o último é o tridicromático, um dos casos mais comuns. O portador tem dificuldade de distinguir as cores, sendo azul, verde e vermelho. Um exemplo é o Marcos, que foi diagnosticado com daltonismo aos 14 anos de idade por meio de um exame psicotécnico para entrar em um processo admissional. Ele é fotógrafo profissional e utiliza mecanismos para poder trabalhar. Um exemplo de inspiração e superação para quem conhece. Se você for fazer foto artística, tem tudo a ver com o daltonismo, porque como é arte, o vermelho pode virar azul, pode virar amarelo, pode virar o que for. Agora, se você for manter o original, aí você não pode mexer com cor, porque senão você muda tudo sem saber o que você está fazendo. Porque hoje eu tenho minhas referências, o vermelho Ferrari, aquilo para mim é o vermelho. Se for algum tom, as pessoas falam que eu vou ver verde, marrom. Isso é extremamente importante, todo mundo, pelo menos uma vez por ano, colocar na agenda prevenção com o seu médico oftalmologista. Vai até o oftalmologista para fazer os exames, para poder diagnosticar. A gente está alertando do daltonismo. O daltonismo, a pessoa ela consegue no dia a dia se adaptar. Então ela tem a deficiência, ela tem essa dificuldade, mas com alguns mecanismos, algumas orientações, ela acaba vivendo, ela acaba se adaptando a isso. Voltamos a falar do tempo aqui no nosso Últimas Notícias, primeira edição, para você com imagens lá do Pier do Jardim Casqueira. Agora o tempo já é diferente, né? Já está mais quente nessa hora do almoço e também continua com nuvens, tá, galera? Foi como eu falei lá no início, vamos ficar com uma semana quente, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva, apenas uma nebulosidade aqui na nossa cidade, também na nossa região. Agora 25 graus aqui em Cubatão e essa é a temperatura até o final do dia. Vamos agora com mais detalhes do tempo na previsão com a repórter Cris Castanheira. A
A terça-feira começa com sol entre nuvens que se estendem por todo o dia. A probabilidade de chuva no final da tarde. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 17 e 23 graus. Os ventos sopram fracos durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 75% e 96%. Obrigado, Cris. E agora é hora do esporte. Muito bem, a gente continua falando de esporte, de futebol, porque o Palmeiras goleou o Internacional com 3 gols de Vitor Roque. É isso, Jefinho. O jogo do Palmeiras e do Internacional foi aquele jogo onde todo mundo que gosta de futebol entende que o futebol é aquilo ali, né? O time buscando ataque, buscando ofensividade, mostra muito bem o trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo ao longo desses 5 anos no comando do Palmeiras, mesmo tendo alguns torcedores que não são muito aficionados, não gostam um pouco dele, né? Aquele primeiro tempo impecável, tanto é que a gente vai ver, nem começou o jogo direito, já teve o gol do Palmeiras. Aos 3 minutos de jogo, o Vitor Roque abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio. A zaga do Internacional afastou muito mal demais essa bola. Ela sobrou para o Felipe Anderson, que tocou de primeira para o Vitor Roque, que bateu forte, a bola passando debaixo das pernas do goleiro Rocher e assim abrindo o placar para o Alviverde. O segundo gol, aos 24 minutos, vai mostrar a sincronia do ataque ali do Alviverde, né? E também mostrando um pouco da sincronia sul-americana. Flaco Lopes, o centroavante palmeirense, puxou o contra-ataque, o argentino Flaco Lopes puxou o contra-ataque, fez a jogada, tocou para Facundo Torres, que estava dentro da área. O goleiro Rocher saiu para tentar fazer aquele abafa, tocou para Vitor Roque, que foi lá e balançou as redes 2-0. Agora, Jeff, a gente falou 3 gols do Vitor Roque. Quem fez o terceiro gol do Palmeiras? Foi o Vitor Roque ou não foi? Lucas Evangelista foi o nome das redes. Achei que foi o Lucas Senna. Se fosse eu, tava bem, viu? Ô, rapaz, tava como? Lucas Evangelista balançou as redes. Ele pegou a bola, depois de uma cobrança de escanteio curta, mais uma jogada ensaiada. Felipe Anderson quis mandar um balaço para testar o goleiro até fez a defesa, mas deu rebote. Lucas Evangelista foi lá e balançou as redes para o Alviverde imponente. 3-0, isso com menos de 30 minutos de jogo, mas ainda teve tempo para mais um gol. Vitor Roque, agora sim, o hat-trick perfeito, né? Uma cobrança de falta bem ensaiada, como a gente trouxe aqui os gols do Palmeiras bem ensaiados. Kelvin mandou para o segundo pau, né, digamos assim, para a trave. Gustavo Gomes escorou para o meio da área, Vitor Roque cabeceou e assim fez o 4º gol do Palmeiras. O Internacional até fez descontou com Carboneiro aos 26 minutos, ele puxou o ataque, entrou na grande área, bateu forte no alto para o Everton defender e foi assim, Palmeiras 4, Internacional 1. Com esse resultado, Jefinho, o Palmeiras, segundo colocado, 46 pontos, 4 atrás do líder Flamengo. Tá jogando bem, né? Olha, num jogo sem brilho, o Corinthians vence o Fluminense lá no Rio de Janeiro. É isso, Jefinho. Um jogo muito modorrento, né? Aquele jogo chato, com pouco... jogo quem? Modorrento. Caramba, nunca ouvi. Modorrento. Aquele jogo chato, maçante, onde tem até algumas movimentações, alguns lances emocionantes, né, ao longo da partida, mas são muito poucos dentro dos 90 minutos. Tanto é que o gol, digamos assim, que o gol foi um achado, foi um gol sem querer. Uma cobrança de falta, Mateuzinho, só aos 28 minutos do segundo tempo, Mateuzinho mandou a bola na área, a bola viajou a área, ela acabou enganando o goleiro Fábio, porque o André Ramalho tentou participar da disputa, ela entrou, balançou as redes do goleiro Fábio, e assim, 1-0 para o Corinthians, num gol achado onde ninguém esperava. Com esse resultado, o Corinthians na 9ª colocação com 26 pontos, Corinthians se afastando mais ainda da zona do rebaixamento, Jefferson Santos. E com a menos, o Santos empata com o Atlético Mineiro. É isso, Jefinho. O Santos que teve uma postura diferente, né? Encontrou o treinador que flertou bastante com a equipe santista, o Sampaoli, mas o Vojvoda foi lá e mostrou, não pensa no ex, vem com o futuro, vem pro presente que é comigo. E foi assim, o Santos uma postura diferente, indo para cima, bem postado. Há 5 minutos, o Neymar recebeu um passe pela esquerda, finalizou mal demais, mas ele foi tocado nas pernas, né, pelo Gustavo Scarpa, que deu um carrinho, como a gente vai assistir. Os torcedores santistas, os jogadores pediram pênalti, o que o juiz não deu. Mas aí mostrou o Santos que já ia ser um jogo diferente. Só que aí no segundo tempo, Jefferson, a gente vai acompanhar, teve um lance um pouco assustador, né? O Hulk tocou para o Igor Gomes e o Igor Gomes chegou na frente do goleiro Brazão e o joelho acabou batendo na cabeça do goleiro santista. Acabou crescendo um hematoma, né, na cabeça dele, ele fez uma tomografia, teve que sair de ambulância. Aquelas imagens que passaram hoje no Jornal de Manhã, aquele galinho na testa. Galinho, você foi muito modesto, parece um joelho, né? Um braço saindo aqui da cabeça do Gabriel Brazão. Ele fez uma tomografia ontem mesmo em Minas Gerais, tudo certo com ele, não tem nenhum problema. Teve a substituição do goleiro, entrou o Diógenes, aos 9 minutos Zé Ivaldo é expulso e aos 5 minutos, né, depois de tomar o segundo cartão amarelo, e 5 minutos depois
o Atlético Mineiro abre o placar com Igor Gomes, após receber o passe de Scarpa, entrou na área, bateu na saída do goleiro Diógenes. E aí o santista, achando que jogou como nunca, perdeu como sempre, teve um pênalti marcado para o Santos. Escobar lançou na área, Lianco tentou antecipar, mas Tassiano roubou, tocou para Tiquinho Soares, que sofreu a carga de Lianco, pênalti marcado, ele foi lá, converteu e balançou as redes. Depois de 18 jogos sem saber o cara marcar um gol, esse empate foi bom para o Santos, 1-1, mas deixou aquele gostinho amargo, porque o Santos está na 16ª colocação, 23 pontos, flertando com a zona do rebaixamento, Jefinho. Cena tricolor, São Paulo vence o Botafogo e cola no G6. É isso, Palmeiras, calma, torcedor, São Paulo tá coladinho, ele tá indo para pré-Libertadores. E foi um gol simples, mas que deu os 3 pontos, né? Dineno, depois de 1 ano e 1 mês, sem saber o que é marcar o gol, foi lá depois de uma jogada do Enzo Dias pela esquerda, que estava livre, leve e solto, sem marcação nenhuma, mandou na área, Dineno antecipou a marcação, balançou as redes e deu o número, né? O único número da partida. São Paulo 1, Botafogo 0. Com esse resultado, o São Paulo no G6, com 35 pontos, sonhando, que a gente trouxe há 2 meses atrás, estava flertando com o rebaixamento, agora está pensando em ir para a Libertadores. Que coisa, né, Jefferson? Aí sim, bom para o time, para os torcedores. Senna, obrigado. Com certeza, eu que agradeço. Boa tarde para você, uma ótima semana. Logo mais você volta ainda hoje na programação, hein? Com toda certeza, às 6h15 estarei aqui apresentando a 2ª edição do nosso Últimas Notícias, com mais informações da nossa bem amada Cubatão e do Parlamento Cubatense. É isso, turma. Uma boa semana para você, uma ótima tarde. Nós estamos também pelas redes sociais da TV Câmara. É isso, Instagram, Facebook, YouTube, TV Câmara Cubatão. Por lá você fica muito bem informado com o que acontece no Legislativo e na nossa Rainha das Serras. Uma ótima tarde para você. Tchau.